Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, as primeiras páginas tratam dos pacotes votados ontem no Congresso, cujo resultado aparentemente não agradou àqueles que tinham esperanças de que poderíamos chegar a alguns resultados melhores do que os alcançados. Claro, houve alguns avanços, mas as expectativas a respeito do pacote, está sendo chamado de desidratado, foram frustradas. Vamos ver isso refletido, e você vai ver que está refletido nas primeiras páginas dos jornais. Olha a Folha de São Paulo. Câmara aprova trava no salário mínimo, mas desidrata pacote. Regras do BPC são flexibilizadas no texto final. Governo negocia emendas para obter votos. Quer dizer, os senhores ínclitos parlamentares, mesmo nos projetos que mais interessam a população, cobram o seu preço em emendas, e preço que não é baixo, que não é barato para nós contribuintes brasileiros. Estadão. Câmara aprova pacote fiscal, mas atenua freio a BPC e supersalários. Você vê que o Estado e a Folha pegaram aspectos diferentes dessa flexibilização que os senhores parlamentares fizeram nos projetos. Aí continua o Estadão. Casa avalizou regra que limita ganho real no valor do salário mínimo. Ponto crucial para o governo. Vamos para o valor. Aqui, ó. Após BC vender 8 bilhões de dólares, dólar fecha em queda, cotado a R$ 6,12. Quer dizer, fechou em queda, mas está muito acima do que a gente pode chamar de normalidade. Para isso contribuem N fatores. Eu não vi dois economistas dizerem a mesma coisa. Não vi. Talvez Galípolo e Roberto Campos tenham aproximado as suas ponderações a respeito. Aliás, tem uma foto dos dois aqui. Estão fazendo uma transição civilizada. Eu quero lembrar que nessas subidas da taxa Selic, o Galípolo, indicado por Lula, e os outros indicados por Lula formaram na unanimidade da decisão. Então, não adianta o PT gritar contra o Banco Central quando os próprios indicados pelo Partido dos Trabalhadores, pelo governo Lula, votam contra, pelo menos, a retórica do presidente Lula de que tem que baixar juros e tal, etc., o que tecnicamente não é visto como correto pelas pessoas que querem botar a economia brasileira nos trilhos. Deixa eu ver o que disse mais aqui o valor. Declarações de Galípolo e Campos Neto, recompra de títulos pelo Tesouro e aprovação da PEC de revisão de gastos pela Câmara aliviaram a pressão no câmbio. Mas continua muito alto. Vamos observar como é que vai ser o comportamento hoje. Teve gente que ontem falou
em ataque especulativo do mercado financeiro e tal. Olha aqui o Globo. Câmara aprova pacote que muda salário mínimo e benefícios. Projetos enviados pelo governo para reduzir gastos foram, em parte, desidratados pelos deputados. Dólar reflui após forte intervenção do Banco Central. Ontem eu vi um comentário do Gabeira na Globo News a propósito. Gabeira foi deputado, político experiente e tem bom senso, a propósito da Câmara e do Senado. Então ele historiou, e eu vou tentar transmitir rapidamente para você, ele historiou essa degradação que vem sofrendo o legislativo brasileiro. Ele diz que antigamente, lá, X anos atrás, 30 ou 40 anos, quem eram os presidentes da Câmara e do Senado? Eram as figuras, o critério para a escolha eram as figuras mais ilustres, mais brilhantes, mais operativas, né, do seu respectivo plenário, do Senado e da Câmara. Por exemplo, Ulisses Guimarães. Então você tinha a escolha, recairia sobre alguém cuja a luz pudesse representar e iluminar de um lado e de outro o Congresso Nacional. Essa tinha um halo de representatividade, de sapiência, de honorabilidade, né? Alguém que tivesse nobreza nos gestos, um estadista. Esses eram os critérios de escolha dos presidentes da Câmara e Senado. Devagarzinho, ao passar dos tempos, as coisas foram se degradando, várias eleições, e Câmara dos Deputados e Congresso passaram a eleger os seus presidentes baseados numa visão sindical, numa visão corporativa. Quem é que vai me dar mais cargos? Quem é que vai aprovar mais emendas? Quem é que vai defender os nossos interesses paroquiais? Ah, é fulano de tal. Quem é que vai? Aí você entende por que os atuais presidentes Lira da Câmara e Pacheco do Senado chegaram à presidência no Legislativo brasileiro, um da Câmara, outro do Senado. Porque eles representam esse sindicalismo anti-brasileiro, né, que move hoje talvez a maior parte dos parlamentares, tanto da Câmara como do Senado. Então, é uma degradação do legislativo brasileiro, que de pessoas que poderiam, que evidentemente eram classificadas como estadista, que tinham luz própria, né, que iluminavam para dentro e para fora, citando Ulisses Guimarães, trocando por figuras menores, cuja virtude é a capacidade de cumprir e o cumprimento dos compromissos paroquiais, sindicais, corporativos dos senhores parlamentares. Então, lamentável. Isso mostra a medida em que nós caímos, a medida da queda da qualidade do Congresso e da busca, em determinados momentos mais difíceis, de uma união em torno dos interesses do Brasil. Acima de tudo,
Claro, interesses eleitorais em jogo, muitas vezes, mas em algumas questões, naquelas questões de interesse da nação, de interesse da população, né, de interesse do Brasil, aí você podia conversar, faziam política, etc., mas não essa coisa sindicalista, corporativista. Era a explicação que eu estou procurando retransmitir, que o Fernando Gabeira verbalizou ontem na Globo News. Bom, agora, claro que eu não vou conseguir dar, nem deve estar tudo nos jornais, que as votações acabarão tarde, os pontos principais das resultantes das votações de ontem. Tem algumas coisas que vão acontecer hoje. O presidente Lula resolveu fazer uma reunião ministerial, ele quer fazer uma reunião light, pegou lá os 39, não sei quantos ministros, convidou para um almoço. Então vai ser uma coisa que o Lula vai falar, claro, é uma reunião ministerial, mas tem um sentido mais light, menos tenso, etc, etc. Claro que eles vão falar do ano que passou, vão se elogiar, não tenha dúvida. E vão culpar, alguém vai levar a culpa pelo ruim que está acontecendo, mas nunca o governo. Aí tem alguns problemas pendentes. O ministro da Defesa, Múcio, pediu para sair. Ele quer sair, a alegação. Você julga se é exatamente essa alegação verdadeira, ou é uma desculpa política. Ele quer deixar o Ministério da Defesa alegando cansaço, quer se dedicar à família, etc, etc. Dizem algumas informações que o Lula conseguiu segurar. Eu não sei, isso não está confirmado. Tem gente que diz que ele vai sair e que o Lula já está procurando um substituto. O ministro da Defesa, Múcio, tocou muito bem a pasta, porque ele é um conciliador, ele é uma pessoa pacifista em termos políticos, ele é educado, ele é cortês, hábil. Então, numa zona difícil de trafegar, como a zona militar, ele foi bem. Ele foi hostilizado em alguns momentos. Teve uma compra que o Brasil ia fazer de um material bélico israelense que, por questões ideológicas, foram barradas. Já estava tudo pronto, aprovado, né? E era uma operação grande de mais de R$1 bilhão. E ele se queimou porque isso, por razões, somos contra Israel e tal, vamos segurar. E a operação que estava liberada, em detrimento da qualidade do material e do que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica precisavam, esse material não foi comprado, atrasando a substituição por equipamentos mais modernos nas Forças Armadas brasileiras. Então, e tem um outro assunto pendente que o Lula já falou, que é uma modificação no Ministério na área da comunicação. Lula acha que a comunicação não vai bem, que o governo dele é maravilhoso, mas isso não consegue ser demonstrado ao público. É o Paulo Pimenta, dizem que vão arranjar um outro lugar para ele, né? Não vai ficar desamparado, abriu mão da sua vida toda para assumir esse ministério. Ele pode ser uma boa pessoa, não tenho nada contra ele e nada pesa contra ele, porém, ele não é um especialista em comunicação, ou talvez não, às vezes não é um especialista, mas se cerca de gente que sabe. Não é o caso dele. Eu não sei se tem gente boa lá. O fato é o seguinte: não está acontecendo.
E isso é um fato. A comunicação do governo é um horror. É um horror. Basta ver o que aconteceu na segunda operação do Lula, a confusão criada, que falou o doutor Calil, falou não sei quem, e o governo não tinha um porta-voz, não tinha alguém para dizer o que o governo estava vivendo, o que o presidente estava vivendo, qual o estado de saúde, nada. São falhas primárias da comunicação do governo, fora o total, fora o geral, fora o mais amplo. Agora, aqui entre nós, claro que a gente pode considerar a comunicação falsa. Agora, você precisa ter algo para comunicar. Você precisa ter conteúdo. Se você tem um conteúdo bom, fica fácil você comunicar. Se o conteúdo não é bom, como a gente está assistindo no governo claudicante, a gente não sabe de que lado está o PT, o presidente de vez em quando combate as principais ideias e operações do seu ministro da Fazenda e tal, aí não tem o que comunicar, ou a comunicação é confusa, reflete o que está acontecendo. Então, são dois fatores. Vamos ver quem vai ocupar essa pasta, tem especulações, eu não sei se vai ser pasta, se for uma assessoria, não sei o que é. Tá aqui, ó, vamos ver o dólar aqui, dá uma lidinha só para consolidar. Banco Central vendeu 3 bilhões à vista de dólares no início dos negócios e mais tarde 5 bilhões de dólares. Desde o dia 12, houve uma injeção de 20 bilhões e 700 milhões de dólares no mercado de câmbio. É dinheiro para burro. Quer dizer, agora a gente tem que dizer assim, cuidado com as nossas divisas. O Brasil tem um bom conjunto de divisas internacionais, prontas para qualquer eventualidade, e tem que tomar cuidado, não é para baixar o dólar que vai ficar torrando isso. Tem gente que acha que deve continuar usando. Coisas da economia. Nunca você vai encontrar, dificilmente você vai encontrar pontos de vista exatamente iguais. O Iguatemi compra o Shopping Paulista, nós já dissemos. E tem uma coisa que eu quero abordar que está aqui, ó. Aqui, é o seguinte. O STM, o Superior Tribunal Militar, revendo um processo daquele magote de militares que atirou contra um músico e contra um catador que estavam passando na frente do quartel e mataram esse músico com 257 tiros. 257 tiros. Na revisão do processo, eles acabaram condenados, mas a 3 anos de prisão em situação aberta. Mataram o cara, mataram o outro. Primeiro disseram que houve um tiroteio. No dia seguinte, e que foi em defesa própria, né? Foi defesa. Eles revidaram. Porra! 257 tiros, defesa. Aí retificaram, o Exército retificou, teve uma crise de inteligência, retificou, e aí ficou essa coisa confusa e essa coisa corporativa do STF, uma decisão corporativa, dizendo, alegando que a morte não foi desejada pelos militares que atiraram, que ela não é uma morte de propósito, ela foi sem querer, né? Não tiveram intenção de matar. Pô,
257 tiros não tem intenção de matar, é de autodefesa? Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? O Duque de Caxias deve estar revirando no túmulo, ele que é o patrono do Exército Nacional, por essa ignomínia que o tribunal pariu contra a população civil. Contra a população civil. Simbolicamente é muito grave. É muito grave, né? É uma ação onde as pessoas, na qual as pessoas se reúnem, né? E tomam uma decisão que é uma afronta ao direito, uma afronta à população, uma afronta à democracia, uma afronta ao Brasil. Uma afronta ao Brasil. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Exército Nacional, as Forças Armadas não merecem ter sob o seu manto um tribunal que consegue produzir ignomínias como essa que estamos assistindo. Tenho dito. Bom, o Estadão está aqui pé da vida com as votações de pacotes, etc. Vou mostrar para você. Ó. Congresso afronta o Brasil. Diante de um presidente incapaz de sinalizar preocupação com o equilíbrio das contas, deputados e senadores desidratam ajuste fiscal e fazem a farra com emendas e verbas partidárias. Aumentaram também a verba partidária eleitoral. E aí termina assim o editorial. Se há cegueira na convicção e na avaliação de Lula da Silva, pouco importa. Se o presidente da República, que em tese é o maior interessado, não acha que há um problema fiscal, não há razão para o Congresso se preocupar com o tema. É o fim da picadinha. Tem a abertura também. O Estadão está bravo aqui. A esta altura é ocioso afirmar que o Congresso não dá a mínima para o Brasil e para os contribuintes. No entanto, não deixa de espantar a sem cerimônia com que os senhores deputados e senadores ignoraram olimpicamente as agruras fiscais do país e enfraqueceram o já esquálido pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo. Além disso, aproveitaram o ensejo na votação da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2025 e deixaram em aberto a possibilidade de aumentar a verba do fundo partidário de 1,3 bilhão para 1,7 bilhão e proibiram o corte de emendas impositivas no orçamento caso haja aumento de despesas obrigatórias. Dá vontade de falar um tremendo palavrão, onde eu falo, viu? Porque é demais, é demais. Aí tem uma outra coisa, a semente da próxima crise dos estados. Com aval da União, por unanimidade, Senado aprova a PL que permite a enésima renegociação da dívida dos estados, sem sequer exigir corte de gasto dos caloteiros contumazes. Então, é assim, você gasta mais, o Estado vai lá, gasta mais e sabe que no fim tem uma anistia que vem o governo federal e vai auxiliar e tal, porque não quer ver as coisas explodirem. Então, isso é muito ruim, é muito ruim. Também é outro desrespeito. O governo de São Paulo está incluído também. Desrespeito à população. Eles não cumprem os compromissos que assumiram
E, olha aí, deixa eu ver, tá aqui o nome dos governadores, etc. Lamentável, lamentável, lamentável. Olha, eu falei do Fernando Gabeira, ele tem um artigo aí que o título já diz tudo. Emendas parlamentares, a grande jabuticaba. O Brasil fragmenta o uso de seus recursos orçamentários, reduzindo a eficiência, produzindo redundâncias e estimulando a corrupção. É como ele vê as emendas e eu vejo assim também. Eu ainda as vejo como antidemocráticas, porque favorecem os atuais ocupantes de cargos parlamentares contra quem quer chegar, prestar serviços, ajudar a pátria. Ai, que bonito. Lula evita a saída de Múcio da Defesa, ainda não se sabe, mas é o título do Estadão. Mas Alckmin já é cotado para a pasta. O Alckmin está lá no governo, ajudou muito a eleição do Lula, né? Deu uma limpada nessa imagem esquerdista do PT e tal, enfim, deu um lustro e tal, e a diferença foi pequena, então o Alckmin teve uma participação efetiva na eleição do Lula. E quando o Lula vai ficar inconsciente no hospital, vai ser operado, não deixam o cara assumir. Dão uma série de tarefas de presidente para ele, não deixam assumir. Olha, meus pêsames, viu? Meus pêsames. Esse cara se enche. Aí eu tenho um advogado que é uma figuraço, né? O pessoal não lembra dele, mas é um tremendo advogado. José Luiz de Oliveira Lima foi advogado do Zé Dirceu, dizendo assim, o general, né, está se referindo ao Braga Neto, não praticou crime algum, portanto não fará colaboração. Olha que afirmação. Aí o repórter faz uma entrevista bem feita, é uma repórter, 2, Raíssa Mota e Fausto Macedo. Deixa eu ver. Braga Neto foi preso sob suspeita de obstruir a investigação. Como o senhor pretende derrubar a acusação? O general, em momento algum, obstruiu a investigação. Não existe nenhuma prova minimamente confiável disso. A tese de obstrução é construída exclusivamente com base na palavra de um delator com credibilidade zero. Aí tem a pergunta: o general participou de reuniões golpistas? O general Braga Neto é um democrata, não participou de nenhuma reunião golpista. O senhor já conversou com o general? Estiveram juntos presencialmente? Estive com o general hoje, que é ontem, que apesar de estar privado de sua liberdade, está sereno, confiando na sua inocência, na justiça e no judiciário. Ele pergunta se o general se surpreendeu com a prisão. Claro que surpreendeu. Não, estou esperando aqui a prisão. Nossa, chegamos ao final, tanta coisa para falar, tanta coisa. Operação da PF mira uso de cota parlamentar por assessores e deputados. Assessores, será que eles fazem sozinhos, não tem autorização? Os 2 deputados aí apareceram aí dizendo que não temos nada com isso. Bom, deixa eu ler aqui os nomes das pessoas ilustres que tomaram cafezinho conosco hoje, nesta sexta-feira. Diz que vem chuva aqui na região de São Paulo, chuva forte aqui no Sudeste. Não esqueça do guarda-chuva. Fernandes Alencar, Eduardo Roxo, Maísa Sobral, Agostinho Souza, Inês Ramos, Cíntia Gomes, Abigail Barbosa, Aguinaldo Confieiro,
Confiero, será que é isso? Não tenho certeza. Desculpe, Eduardo, não sei, tem aqui uma letra que parece um hieróglifo egípcio. Luiz Brito, Eloy Pedro, Delmi Lamana, Juliana Lobão, Marciliar da Silva, Admir Nazário de Itaipava, Genésio Cocline de Joinville, Gregório Postigo do Pará e Neca Estevão de Triunfo Potiguar. Pessoal, um bom fim de semana para vocês. Vamos torcer por esse país. Se você torce contra, quer que o governo seja derrotado, saiba que você afunda junto, porque o momento é um momento nacional e não são desejos para cá ou para lá, para a direita ou para a esquerda, que são utilizáveis de maneira correta, de maneira absolutamente não importante para um país. É um momento importante, não dá para ficar discutindo partidarismo, eleições, né? A nação precisa votar o que é necessário. Bom dia.